eu vou me determinar e vou ter resultado com isso. Então, com 15 anos, eu sentia uma pressa para eu mudar minha vida logo, porque eu não queria ser o cara mais rico da terceira idade, sabe? Pô, beleza, tem a Ferrari, mas eu tenho 50 anos. Aquela emoção de você passar na Castelo Branco estourando o radar a 200 por hora, você não vai ter coragem de fazer, porque se você fizer, você tem um infarto ali, velho. Sabe? Então, ou vai ser chamado de velho da lancha? Então eu falei, pô, velho, quero ser chamado novinho da lancha, então. Né? O novinho rico. E daí eu comecei a pensar nesses pontos, né? Com 15 anos, comecei a refletir. E falei, velho, não é que tudo tem o seu tempo, né? Eu determino qual vai ser o tempo que eu quero pra minha vida. Se eu quero ter uma Ferrari com 18, eu vou pensar, beleza, o que eu preciso fazer pra ter esse carro com 18? Alguém no mundo deve ter conseguido. Se não conseguiu, eu posso ser o primeiro. E eu comecei a pensar desse jeito e moldando minha cabeça pra algo mais imediatista, e foi assim que tudo mudou, né? A maioria das pessoas que começam no mercado digital conquista o primeiro milhão com 3, 4 anos. Eu e o meu sócio, em 1 ano e meio de empresa, a gente já tinha um caixa milionário. Com 16 anos já tinha o primeiro milhão na minha pessoa física. Como? Eu estudei tudo que as pessoas demoraram 4 anos pra fazer e eu encurtei o processo. Beleza, se o cara lançou 30 produtos em 4 anos, eu vou lançar 30 produtos em 1 ano e meio. Não foi fácil. A gente sangrou na frente de uma tela de um computador. Quando os meus amigos estavam lá me chamando pra sair, pra dar rolê, eu tava sangrando na frente de uma tela de um computador 12, 14 horas por dia. Mas aconteceu. Funcionou, deu certo. E foi indo contra tudo e todos que isso funcionou. Imagina, eu abandonei a escola, velho. Imagina seus pais chegar pra eles e falar, vou abandonar a escola pra trabalhar com internet. Saca? Pai, eu vou trabalhar com tráfego. Vou trabalhar com tráfego. E com copy. Como assim, meu filho? Você vai trabalhar com tráfego e copiar e vai ser... E eu tava numa situação muito louca, porque, pô, 15 anos, estudava na escola particular. Ah, mas seus pais pagavam? Não. O nome dessa escola era o Colégio Adventista. Eles tinham um sistema de bolsa integral para famílias que tinham uma renda per capita inferior a um salário mínimo. Per capita, sei lá. Per capita. Inferior a um salário mínimo. Eu tô fazendo uns cálculos aqui. Você faz 18 faz quanto tempo? Eu fiz em junho desse ano. Como é que você dirigia, cara, 2 anos atrás? Então... Entregando aqui, fazendo cálculos. Na sorte, vamos lá, vamos dirigir. Vamos pegar. Fazer. Mas eu não dirigia muito não, velho. Tipo, era só por ali no condomínio? Condomínio, dava uns rolezinhos aí por aí, já passei uns perrengues e tal, mas eu sempre tinha alguém habilitado comigo, pelo menos. Certo. Mas é tipo assim, eu peguei o Camaro em janeiro, né? Eu comprei um Camaro em janeiro desse ano, tinha 17. Se eu dirigi ele, tipo, umas 5 vezes foi muito, porque eu sempre tava com meu pai, ou tava com o Sanchão, que era meu brother, e daí os caras, pô, velho, mas eu tenho carta, se te parar vão te dar dor de cabeça, você quer gravar um vídeo dirigindo essa rua? Beleza, mas se você sair pra lá vai dar ruim, então, sei lá. Mas eu tirei a CNH americana, tenho a driver license, então tá tudo certo já, entendeu? Bom demais. Cara, e qual foi a reação da tua família quando tu falou assim, cara, não vou fazer faculdade, não vou terminar o ensino médio, eu tô aqui fazendo isso? Você comentou por alto, mas não me falou ainda a reação deles. Cara, o principal é que meu pai ele achou que eu tava ficando louco. Literalmente. Quando eu cheguei pra ele e falei, ó, senta aí pai, senta aí mãe. Eu comecei um novo negócio na internet, tô ganhando dinheiro com isso. Ainda não saquei o dinheiro, mas tá aqui, ó. Tá aqui no meu celular. E eu tenho uma triste notícia pra dar pra vocês, mas eu não me identifico com nada que eu vejo na escola. Eu não quero ser advogado, não quero ser médico. Pra mim, esse negócio de passar 8 anos estudando algo ali pra depois fazer estágio e se escravizar numa empresa não é pra mim. Eu quero ser rico. Minha mãe não acreditava nisso. Porque isso não é pra você, isso não existe e tal. E eu não julgo isso como, minha mãe era uma pessoa ruim. De jeito nenhum. Minha mãe veio da roça, velho. Você acha que pra uma pessoa que veio da roça, que aquela historinha de, andava 15 quilômetros pra chegar na escola, pra minha mãe era verdade. Usava chinelo de banana. Era essas histórias que minha mãe me conta. Levava marmita pro meu avô. Você acha que pra uma pessoa dessa, o menino de 15 anos falando que ia abandonar o estudo e ia ficar rico, ia soar como verdade? Pra minha mãe soava como piada.
como loucura. Esse moleque enlouqueceu. Pro meu pai, mesma coisa. E aí eu chegava pra eles e falava assim, olha, não quero saber disso. Pra minha mãe, quem era rico na época dela era doutor, era médico, era advogado. Pra minha mãe, a verdade na cabeça dela era, beleza, você vai ficar rico se um dia você for médico, se um dia você for doutor, se um dia você for advogado, for um juiz. Pro meu pai a mesma coisa. Porque na época deles isso era verdade, porém estamos na era da tecnologia, hoje em dia as coisas são diferentes. Né? Ninguém liga pro seu diploma se você estiver dentro da Ferrari. Eu sempre falo isso. Então, eu cheguei e falei, olha, não me identifico. Eles foram contra. Tentaram se impor. Só que eu tava tão decidido do que eu queria, tão confiante, que eu olhava dentro dos olhos deles e falava, isso aqui vai dar certo. Não importa o que eu tenha que fazer. Talvez não dê certo de primeira, talvez não dê certo de segunda. Mas vai funcionar e eu vou ficar rico com isso. E se não der certo, eu assumo as responsabilidades. Eu volto pra escola, que seja, eu volto pro ensino médio, eu dou uns passos pra trás e eu refaço. Mas o plano é um só, fazer isso aqui dar certo. E meus pais nunca aceitaram. Nunca aceitaram. Eu tomei essa decisão em abril de 2020. E durante muito tempo, eu tive que lidar com meu pai triste pela decisão que eu tomei, minha mãe triste pela decisão que eu tomei, e isso foi convertido em mais pressa ainda para eu fazer dar certo. Quando você começa uma coisa, as pessoas que você ama provavelmente não vão entender o que você está fazendo. E elas vão te contrariar, elas vão se entristecer por isso, vão ficar sentindo mal por isso. Só que quando dá certo, elas vão se sentir tranquilas, porque na verdade elas queriam o seu bem. Sim. Ela falou, pô, beleza, agora deu certo, eu vou apoiar. Né? Então, foi pensando nisso que eu consegui converter muita energia de tipo, que eu poderia ter ficado triste e ter desistido, porque eu falei, pô, tô fazendo mal pros meus pais, mas ao invés disso, eu converti essa energia em, pô, vou acelerar ainda mais. Então, se antes eu ficava 8 horas na frente do computador, agora eu fico 12. Se antes eu tava arriscando R$1.000 por mês, agora eu vou arriscar 2, sabe? Então eu joguei muito mais energia e acelerou o processo. Você sabe que, de acordo com... Já ouviu falar de constelação familiar? Não. Constelação familiar é um tipo de visão sistêmica sobre hierarquia, né, da vida, né? Tu tá abaixo dos teus pais, por mais que hoje você tenha mais grana que eles, na prática, sim, você deve honrá-lo, né? E quando a gente olha desse ponto de vista, lá se fala que o maior projeto dos pais é o sucesso do filho. Então hoje você pode dizer, por exemplo, que seu pai teve sucesso pra caralho. Sim, sacou? Com Porque certeza. o maior projeto da vida dele é você. Então é muito importante que um dia ele saiba disso. Cara, e olha só que curioso. Eu agradeço muito meu pai. É meio bizarro falar isso, mas eu agradeço muito meu pai e, sei lá, porque a gente veio de uma família pobre. Né? Então, pai, quero isso. Cara, não tinha birra que fizesse ele comprar. Meu pai, ele sempre me mostrou o real valor das coisas e o real valor do dinheiro. Muita gente, quando fica rico, perde tudo que tem porque não valoriza o dinheiro. O dinheiro não aceita desaforo. Né? E o meu pai, ele é o cara que mais valoriza o dinheiro. Que eu conheço. E hoje